Sério. Assédio sexual em Portugal. Inspirada pelo outro post e aproveitando uma ideia que tive há uns tempos e não cheguei a postar. Venho-vos relatar algumas situações da minha vida em que fui vítima de assédio sexual e peço-vos que relatem as situações que conhecem. Consideram isto um problema prevalente na nossa sociedade? Com 13 ou 14 anos estava no jardim à frente de casa com uma amiga. No verão, estávamos vestidas, mas provavelmente em calções e t-shirt top. Passa um carro, para à nossa frente. O gajo lá dentro olha fixamente durante o que pareceu imenso tempo. E depois continuou: este se calhar nem parece nada. Mas para uma miúda que estava em casa foi super assustador. Sentada num banco de jardim sozinha, um indivíduo idoso pergunta se pode sentar. Eu digo que sim. Ele senta-se, começa a fazer conversa e em algum ponto põe a mão na minha perna. Levantei-me e saí dali a tremer que nem varas verdes. Tinha 17 ou 18 anos. Apalparam-me o rabo num concerto. O gajo depois parou mais à frente e olhou diretamente para mim. Eu ignorei, mas ainda hoje penso nisso. Gostava de ter a personalidade de quem lhe ia dar uma valente lambada nas trombas, mas não sou. Conflituosa. Imensas situações com o meu ex-namorado. Ele era bastante tóxico e abusivo sexualmente. Nunca aceitava o não à primeira e eu também não era uma pessoa muito assertiva na altura e deixava as coisas acontecer só para o calar e ele não se andar sempre a queixar. Ai, se fosse hoje. Que histórias é que vocês têm ou conhecem de assédios sexuais? Edit para adicionar mais uma histórias que lembrei. Festa de Natal do trabalho. Eu vou de vestido, saltos altos e maquilhagem, ao invés das normais calças de ganga e t-shirt, e um homem diz-me: ah, podias ir sempre assim para o trabalho. E eu a pensar, é precisamente por coisas destas que não vou. Não foi comigo, mas na festa de Natal do ano anterior houve um espetáculo com uma dançarina de dança do ventre que teve que levar com um colaborador da empresa podre de bêbado a tentar agarrá-la e dançar com ela. Eu estava longe e vejo mal, mas ela estava claramente desconfortável. No trabalho, uma colega minha andava muito de volta de mim. Beijinhos, toques, etc. Até aí tudo bem, se tiver confiança com a pessoa que tinha na altura. Depois começaram os apalpões ao rabo no elevador. Tanto sozinhos como acompanhados. Pedi-lhe que parasse, mas não parou. Um dia estávamos na esplanada no fim do trabalho com o pessoal todo e ela sentada ao meu lado. E eventualmente apalpa-me pela frente. Foi aqui que gritei com ela à frente de toda a gente. E eventualmente pediu-me desculpa. Perdoei. Passado uns tempos, no elevador volta a apalpar-me e vem para me dar um beijo na boca. Com outra pessoa ao lado. Gritei. Basei. Nunca mais falei com ela exceto o trabalho. Recusava-me a ficar sozinho com ela. Os meus colegas achavam piada e diziam que eu estava a exagerar e para a perdoar. Mas fiquei mesmo FDD. Se os géneros estivessem ao contrário, tenho a certeza que os teus colegas não achariam tanta piada. Isto aconteceu em plena luz do dia na paragem do 738 em frente à Faculdade de Psicologia. Lisboa. Verão. Estava à espera do bus. Calcas e um simples top preto. Senhor aparentemente normal senta-se ao meu lado à espera do bus também. Ou com ele a murmurar qualquer coisa. Pensei que fosse conversa de malta à espera do bus. Quando me vir o gajo estava a olhar para o meu decote. Diz já mais claro: tens umas boas mamas. Enquanto noto que ele está a bater o meio dito cujo de fora. Sai daí toda enojada. Procurei pelos polícias que via de vez em quando a passar. Nada. Já levei piropos. Já levei convites para cafés por senhores de 60 anos quando tinha 15 anos. Mas essa aí foi a mais nojenta de todas. Uma moça apalpou-me o rabo num shopping. Olhei para trás e estava-se a rir-se as amigas. Mixed feelings. Aconteceu-me apenas uma vez. Mas foi bastante mau para me deixar algo marcado para a vida. Nos meus anos de universidade combinei tomar um café com um rapaz bem giro que tinha conhecido nas apps. Durante o café deu para perceber que apesar de giro ele não batia muito bem da cabeça e deixava bastantes red flags. No final do date acabei por ser bastante cordial e dizer que não existiu faísca nem interesse em sair mais. Ele na altura disse que não percebia. Pensava que tinha corrido bem e que me achava interessante. Mas que respeitava a minha decisão. Passado um dia, ele começa a mandar mensagens de hora em hora a dizer coisas como: eu era o gajo ideal para ti. Não percebes o bom que seria. Etc. Eu, claramente parvo com a situação. Bloqueei o número e as minhas redes para ver se ele percebia de uma vez. Num final de tarde, ia sair das aulas, a ir para casa quando reparo que o gajo estava a seguir. Confrontei o CRLH. Disse para ele parar de uma vez se não ia à polícia. Ele gozou com a situação. A dizer que eu estava desorientado. Chegou-se mais perto de mim e ainda sacou a pila para fora tentando fazer com que eu tocasse nela. Para perceber o que estava a perder.
Desviei-me e consegui dar-lhe um pontapé nos tomates. Comecei a correr o mais depressa possível e de chegar a uma esquadra de polícia. O pior de tudo foi na esquadra. Tentei explicar a situação a 2 agentes. Mas gozaram comigo, a dizer coisas do género: vocês são 2 homens. Não sabem tratar disso sozinhos? Aspas. Não terá sido um simples desentendimento de namorados? Ou a pior de todas, com esse buzeirão devias fazer-te de homem? Aspas. Pedi logo para chamarem alguém superior a eles. Felizmente, apareceu o chefe da esquadra, que era mulher. Fui super bem tratado e compreendido por ela e acabei por fazer queixa não só do tipo como também dos agentes que lá estavam. O gajo nunca mais voltou a seguir-me ou a enviar mensagens. Mas conseguiu marcar-me. Fui assediado por uma marroquina no meu primeiro trabalho fora de Portugal. O trabalho consistia em fazer algumas tarefas físicas como mover caixas, organizar objetos, etc. O staff era dividido em grupos de 2 e havia turnos de manhã e de noite. Como tinha aulas à tarde, preferia dormir de manhã e fazer os turnos da noite. Os responsáveis não estavam presentes nos turnos à noite. Num desses turnos calhou uma tal rapariga. Logo na segunda semana de trabalho, ela começa a contar-me as suas relações sexuais e aproximar-se bastante de mim. Ao ponto de sentir-me desconfortável, também ignorou completamente o uniforme de trabalho. Casaco sem mangas. E vinha com uns decotes enormes. Quando descobriu que eu era português, começou a dar dicas. Eis, que nunca tinha ido para a cama com um português, etc. Decidi parar a brincadeira e confrontar a miúda enquanto me abaixava para apanhar uma caixa. Ela literalmente colou-o à minha cara. E cerquilha X200B. Ela recusou tudo. Tentou inverter os papéis. Fui reprimido por uma responsável. E nunca mais trabalhei à noite. Para quem sofre assédio no local de trabalho, creio que há um site chamado assedios.pt, https://assedios.pt, que ajuda as vítimas a reportar os seus casos. Espero ter ajudado. Sou gajo. Em todos os concertos, festivais apanho valentes apalpões no cu. Uma vez chateei-me com uma rapariga, mas depois do nada reparei que tinha uma multidão zangada à minha volta só porque falei num tom mais alto com uma rapariga que era a 3ª vez que me apalpava. Mesmo depois de ter pedido para parar, já chegaram mesmo a fazer meet and run. Estilo beijo na boca. Irrita-me o facto de toda a gente se rir à volta e ninguém ver o mal na situação. PQ, uma rapariga não pode ser uma agressora. Isto vindo de amigas minhas que fazem com cada discurso feminista se um gajo estranho olhar para o cu delas na praia. Hipocrisia. Tive um problema com uma mulher que me seguia. Espiava-me, e tentava seduzir-me. Uma vez rasgou-me a camisa a tentar saltar-me para cima. Eu tinha 17 anos. Como não se safou, andou a espalhar o boato que estava grávida de mim. Tive que provar legalmente que o miúdo não era meu. Posso dizer que nunca tinha passado por nada. Até ao dia que com 23 anos fui ao Urban. Não sou de Lisboa, pelo que nunca tinha ido. E pela primeira vez tive uma rapariga a apalpar-me o rabo. Após ter-me apalpado o rabo, segui o caminho com as amigas, mas ainda parou para se virar para trás. Para mim e acenar com a mão. E achei toda esta situação extremamente incômoda. Relativamente a eu ter assediado mulheres. Não vou ser hipócrita. Muito provavelmente já o fiz e deixei desconfortável as pessoas. Mas penso que foi porque na sociedade que vivemos, crescemos a pensar que são coisas banais e que não têm importância. Felizmente cresci, amadureci e por volta dos 18, 19 anos comecei a meter-me na posição das outras pessoas e a refletir se gostaria que a minha mãe passasse pelo mesmo ou se um dia caso venha a ter uma filha. Se gostava que ela passasse pelo mesmo e deixei de ter algumas atitudes e inclusive a chamar à atenção os meus amigos ou colegas de faculdade quando achava que alguma atitudes deles não eram as mais corretas. Para concluir, acho que é uma luta que tem de ser de todos, tanto de mulheres como de homens. Relativamente aos homens é refletir se gostávamos que as nossas mães, amigas ou futuras filhas passassem pelo mesmo e não ter medo, vergonha de chamar a atenção os nossos amigos e colegas de escola, faculdade, trabalho quando presenciamos atitudes que não são corretas. Já me aconteceu estar com um rapaz e dizer-lhe, não faças isso que eu não quero. Ele ignorou-me e continuou na dele. Depois demonstra-lhe que não queria. Ele ignorou e continuou. Depois quando lhe disse que me estava a obrigar, porque eu já lhe tinha dito e demonstrado que não queria. Ele diz-me que não fazia nada que eu não quisesse e nunca me obrigaria a fazer nada. E disse-me que não se apercebeu do que eu disse e do que eu tinha demonstrado. Quando o confrontei disse-me que não tinha entendido e pediu-me desculpa. Todo bebado numa latada. Apalpo o rabo a uma rapariga random. Leva uma lambada com toda a força na fronha.
A única coisa que me recordo dessa noite. Não bebam até chegarem ao ponto de não se lembrarem do que fizeram na noite anterior. Possivelmente por ter parecido um menino durante quase toda a minha adolescência. Não tenho histórias minhas de assédio sexual para contar. No entanto, lembro-me de a partir dos 11 anos ouvir as coleguinhas da escola a contar histórias nojentas de homens a passar perto delas de carro a masturbarem-se. Ou a fazerem-no em jardins. Recentemente saí de um café porque um homem me estava a olhar de uma forma persistente e perturbadora, que me deixou desconfortável, e só pensei, para que raio é que estou eu a sair? Se ele é que está a ser inapropriado? Aspas. O que mais me revolta nestas situações é perceber que muitas os de nós fomos educadas os para não armar barraco, o que na prática se traduz em atitudes submissas que dão espaço para que estes comportamentos continuem a acontecer.